Números capítulo 14. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz. Puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Salmos 106, 26. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto. Verso 27. Prostraria todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longínquas. Verso 28. Aderiram ao culto de Baal Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com os seus atos, o provocaram a ira. E irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Veja só o comentário aqui nessa Bíblia. O salmista parte de uma analogia para concluir que assim como a fé que Abraão demonstrou lhe foi atribuída como justiça, também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra do Senhor. Então, a aliança do sacerdócio perpétuo foi outorgada a Finéias como recompensa misericordiosa de Deus por sua dedicação sincera. A aliança de Deus com Abraão foi outorgada após o Senhor lhe creditar fé como justiça. O mesmo aconteceu na celebração das alianças entre Deus e Noé e entre Deus e Davi. Voltando em Números, versículo 3. E porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como preso ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? Aí o versículo 4. E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Versículo 5. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Versículo 6. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Versículo 8. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles. Ira de Deus e intercessão de Moisés. Versículo 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Veja só, na outra versão fala, a versão Almeida Revista Corrigida: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Salmos 95, 8. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Veja só, Deus realizou maravilhas no Egito e no Mar Vermelho e supriu todas as necessidades do seu povo no deserto. A principal afronta contra o Senhor ocorreu quando Israel se negou a conquistar a terra prometida em o nome de Deus, e pior, desejou retornar
a vida de escravidão no Egito. Então o povo foi condenado a vaguear pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração de adultos que foram libertos do Egito perecesse. Hebreus 3, onde fala o grave perigo da incredulidade. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Veja só o comentário aqui. Essa citação de Salmos 95, 7 a 11, faz uma análise sintética da frustrante história de Israel no deserto sob a liderança de Moisés. Assim como o autor do Salmo usou esse fato histórico para advertir os israelitas do seu tempo contra a tentação da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus, da mesma maneira, o autor de Hebreus aplicou o mesmo princípio aos seus leitores. Aí, então nós estamos lendo, assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Veja que, embora estejamos vivendo na época da graça divina, em que todos têm à sua disposição o favor de Deus mediante o sacrifício de Cristo, a fim de se arrependerem de seus pecados e terem acesso à plenitude da salvação, essa oportunidade única é garantida somente aqui e agora. Amanhã poderá ser tarde demais. Satanás é o mestre da mentira e tenta nos convencer de que Deus não condenará ninguém ao inferno, nem julgará com rigor, e que nossos erros não são grandes pecados. Todos esses argumentos só servem para endurecer os corações daqueles que lhe dão ouvidos. Afastar-se de Deus com rebeldia, literalmente em grego, entre aspas, apostatar, é desviar-se do caminho da vida e preferir a morte, da mesma forma como agiram muitos dos israelitas que saíram do Egito a caminho de Canaã, mas não depositaram confiança plena, em grego, upostasis, no Senhor. Não depositaram confiança plena no Senhor. Morreram. Aí versículo 14, porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Salmo 78, 20, é verdade, ele bateu na rocha, e eis que brotou água e jorraram torrentes, mas poderá também... Versículo 20, vou ler novamente. É verdade, ele bateu na rocha, e eis que brotou água e jorraram torrentes, mas poderá também fornecer pão e prover de carne o seu povo? Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou a Jacó, e sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu, fez chover. Até aqui, você veja que é verdade, ele bateu na rocha e eis que brotou água e jorraram torrentes, mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo. Veja só, o ser humano incrédulo e pecaminoso chega a aceitar os milagres de Deus, mas não com gratidão e a reverência devida, e sim como apenas um ponto de partida para novas exigências e questionamentos.
Aqui o salmista faz uma junção de dois episódios conhecidos: Êxodo 12, 2, 3 e Números 11, 4. João 12, 37, onde nos ensina que nem todos creram nos milagres, mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39. Contudo não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Aí veja aqui no versículo 43, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Aí no comentário está assim: a glória de Deus, nesse caso, é a aprovação do Pai para aqueles que, uma vez crendo em Jesus, agem diante dos homens como verdadeiros cristãos, como os verdadeiros discípulos, alunos de Jesus, que seguem o que Jesus ensina, procuram em tudo obedecer a Cristo. Voltando em Números, agora versículo 12, Números 14, versículo 12, continuando. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Versículo 13, eu estou lendo agora na Almeida, Revista Corrigida. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Agora eu vou ler na versão da King James, versículo 12: vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Versículo 13: ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Salmos 106, 23. Por isso ele ameaçou destruí-los. Porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que sua ira os consumisse. A todos. Veja só aqui no comentário, faz parte do plano de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade que seus escolhidos, todos os crentes, participem de coração compassivo e perdoador, fazendo súplicas e intercedendo com fé uns pelos outros. Voltando, versículo 14: informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó eterno Senhor, está conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar, : então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que ele havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste : Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Versículo 19: perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Salmos 103, 8. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu
amor. Veja só aqui no comentário, os grandes feitos de Deus ficaram marcados na história da humanidade e muito especialmente na história do povo judeu. O povo de Deus não pode se esquecer de que o Senhor nos trata especialmente como seus filhos, não apenas como nosso Rei e Senhor. A ternura do Pai brota do seu amor paterno e do seu cuidado para com a fragilidade dos seus filhos. Voltando em Números, agora o versículo 15. Versículo 19. Vou ler novamente. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O perdão e a punição de Deus. Versículo 20, continuando. Mas antes deixa eu ler Salmos 78, 38. Vamos ler Salmos 78, 38. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor. Recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente os santos de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que revelou as suas maravilhas no Egito, os seus milagres na região de Zoan. Voltando, Números 14, versículo 20. Então Yahvé respondeu: Eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Salmos 95, 11. Vamos ler a partir do 8. Não endureçais o vosso coração como em Meribá e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato que não reconhece meus caminhos. Agora, 11. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Veja só, o descanso do Senhor é um conceito dinâmico e está ligado ao Sabá, Shalom perpétuo de Deus. A terra, Números 14, 30, se refere a Canaã. A terra da aliança, a herança prometida dos descendentes físicos de Abraão, que haverá de se cumprir plenamente na história. Mas também há uma profecia para todos os crentes em relação à vida eterna nos céus. Hebreus 3, 17. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Então nós lemos aqui em Números 14, versículo 22. Agora eu vou ler o 20 novamente, para que a gente possa ler depois a referência cruzada.
Então Yahvé respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Na versão da Almeida Revista Corrigida está assim: e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Vamos abrir em Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. 1 João 5,14. E esta é a segurança que temos para com Ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Veja só, é preciso compreender que Deus não é nosso servo, nós que somos servos de Deus. Nós que servimos ao Senhor, não é Ele que tem que nos servir, é nós. Portanto, devemos ter cuidado com nossos pedidos. A oração eficaz, que sempre terá resposta do Senhor, deve, antes de tudo, ser feita por alguém que teve seus pecados perdoados. Ok? Salmo 68:18. Deve rogar em nome de Jesus Cristo, João 16, 23, 24. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Aqui é Jesus falando. Versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Veja que o Pai ama a todos que amam o Filho. Deus Pai ama todos aqueles que obedecem o Filho, assim como o Filho ama aqueles que amam os seus discípulos. Então é necessário a gente compreender que Deus não é nosso servo, nós que servimos ao Senhor, e devemos ter o cuidado com o que nós vamos pedir nas nossas orações. A oração eficaz, que sempre Deus responde, deve ser antes de tudo ser feita por alguém que teve seus pecados lavados pelo Senhor. Deve também rogar em nome de Jesus, que nós lemos. Sua oração e petição devem glorificar a Deus. Tiago 4, 2, 3. Aqui leremos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Aí fala: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, a oração, como nós estamos vendo, ter essa compreensão, devemos ter o cuidado, vou repetindo aqui para nós guardarmos a oração eficaz, que terá a resposta de Deus, deve ser feita por alguém que foi perdoado, deve rogar em nome de Jesus. A oração deve glorificar a Deus, como acabamos de ler agora em Tiago. Deve crer nas promessas. Vamos ler Tiago 1, 5 ao 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Então, se pedir vacilante, não receberá nada.
Versículo 8: pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então a oração precisa também deve crer nas promessas e guardar os mandamentos de Cristo. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então essa é a oração que devemos fazer. Pecados perdoados, número 1. 2. Devemos rogar, pedir o nome de Jesus Cristo. 3. A oração, petição deve glorificar a Deus. 4. Deve crer nas promessas. E 5. Guardar os mandamentos de Cristo. Vamos ler aqui 1 João 3:22. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E recebemos dele tudo o que rogamos, por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja só no comentário, João nos ensina que obediência é uma condição indispensável de sermos verdadeiros cristãos. E não causa meritória, não é por mérito nosso, para obtermos respostas às nossas orações. É obediência. Glória a Deus. Voltando em Números, versículo 22. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Hebreus 6, versículo 4. O grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Voltando ao versículo 24. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descrentes a herdarão, e seus descendentes a herdarão. Vou ler novamente. Eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Versículo 25. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Versículo 26. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: Até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Mateus 17:16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Agora Números 14:28. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Você veja aqui, na Bíblia de Estudo, vou estar lendo aqui,
O povo de Israel, mediante suas murmurações e reclamações, fruto da falta de fé em Yahvé, acabou por invocar sobre si mesmo os castigos que lhes sobrevieram. O povo havia declarado que preferia ter morrido no deserto, a ser conduzido para dentro da terra prometida, pois o medo dos grandes homens havia tomado conta dos homens de Deus. O medo dos grandes homens havia tomado conta dos homens de Deus. Todos aqueles israelenses de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morreriam no deserto como haviam, entre aspas, desejado e dito ao Senhor. As únicas exceções seriam Josué e Calebe. Somente os filhos sobre os quais os israelenses haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto sobreviveriam. A missão exploratória dos espias de 40 dias a Canaã passou a ser o padrão numérico do tempo de sofrimento. Durante os próximos 40 anos o povo assistiria todos os dias o juízo de Deus contra o desprezo e a falta de fé de sua gente, e contaria seus mortos de 20 anos para cima, até que toda essa geração fosse enterrada. Só então a terra seria possuída pela nova geração de crentes. Veja só aqui hoje nessa leitura, todos aqueles israelenses de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morreriam no deserto. Presta atenção agora. Como haviam, entre aspas, desejado e dito ao Senhor. Veja só aqui o versículo 29. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Veja só. As únicas exceções seriam Josué e Calebe. Versículo 30. Somente os filhos sobre os quais os israelenses haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto sobreviveriam. Continuando, versículo 30. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 31. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Versículo 32. Versículo 32. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto. 1 Coríntios 10, onde nos ensina sobre exemplos do Antigo Testamento. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Veja só, desde o Éden, Deus tem procurado ensinar o princípio da obediência, como prova do amor sincero e de fidelidade dos seres humanos, criação, para com seu Pai, Criador. Entretanto, o diabo, ao longo da história, tenta levar a humanidade a ignorar essa lei divina e a afrontar a Deus por meio da desobediência à sua palavra. De todos os adultos que saíram do Egito, apenas Calebe e Josué tiveram permissão de entrar em Canaã. Nem sempre a maioria tem razão. Hebreus 3, 14 ao 19. Aqui leremos. Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma 2 pontos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram?
não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Versículo 19. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Por causa do quê? Da incredulidade. A incredulidade é uma afronta contra o Senhor. Voltando, Números 14, agora versículo 33. E vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nesta ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Versículo 34. Versículo 34 agora. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Hebreus 4:1. Vou ler o Hebreus 3:19, depois o 4:1. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Voltando, Números 14, versículo 35. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto. Aqui mesmo perecerão. Versículo 36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. Versículo 38. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Como é que nós temos a vida? Quando nós guardamos a palavra de Jesus e obedecemos e permanecemos vivos através de uma vida contínua, diária, buscando praticar cada vez mais a palavra de Deus, para permanecermos vivos e perseverarmos para realmente termos vida e vida eterna. Então, a perseverar. Pode estar tudo ao contrário, o mundo inteiro falando ao contrário, as pessoas, situação. Nós vamos olhar para o Senhor, fixamente para Ele. Continuando, tentativa mal sucedida do povo. Versículo 39. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram, : Eis-nos aqui, e subimos a este lugar a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. 1 Coríntios 10:10. Se não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Voltando, replicou Moisés: por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Versículo 42. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós.
Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Versículo 44. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Versículo 45. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Números 14. Lemos também alguns versículos do Novo Testamento, meditando na palavra do Senhor. Todas as nossas respostas, nós encontramos a resposta. Todas as nossas dúvidas, nós encontramos resposta aqui na palavra de Deus. Por isso devemos ler a palavra, somos instruídos a ler, colocar em prática no nosso dia a dia. O que nós aprendemos, colocar em prática.